Olá, tudo bem? Bom, estou aqui hoje diretamente da minha residência, mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo, né, para falar sobre a morte do grande, do imenso, do extraordinário realizador, diretor David Lynch, compositor e músico e poeta. O David Lynch foi multifacetado e ele infelizmente nos deixou ontem, no dia 16 de janeiro de 2025. Como eu amava muito e admirava muito o trabalho do David Lynch, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, de falar um pouco para você que me assiste, que acompanha o meu trabalho, que acompanha o trabalho do canal da Valete, do Valete Plus, sobre esse grande cineasta. É isso. Muito provavelmente meu primeiro contato com a obra do David Lynch foi em Mulholland Drive, ou como, né, foi traduzido aqui o título para o Brasil. O título é um spoiler, né? Que é o Cidade dos Sonhos, um filme extraordinário do David Lynch. David Lynch é considerado por muitos um cineasta surrealista, mas eu não sei se ele era propriamente um surrealista ou se ele se valia de muito do surrealismo para fazer os seus filmes. Então, os seus filmes são, em geral, muito oníricos, né? Eles são muito violentos, porque ele era fundamentalmente um investigador do mal no ser humano. Então, os seus filmes têm muita violência, tem muitas cenas de sexo, tem muitas cenas que são estranhas, né, e complicadas e até nojentas, inclusive, né? Então, o seu primeiro filme, por exemplo, Eraserhead, de 77, é um filme indigesto, assim, né? Foi o primeiro filme que ele fez, que ele lançou depois de 5 anos de um trabalho árduo, né, para tentar lançar esse filme, que era um filme bem diferente, assim, para os padrões da época. Então, o próprio Eraserhead, como seu primeiro filme, com o Jack Nancy, que foi um ator que trabalhou com ele várias vezes, é um filme que aí o Jack Nancy ele forma um casal com a moça, eles têm lá um filho, e o filho é um troço deformado e tal. Mas, curiosamente, o David Lynch diz que o filme Eraserhead é o seu filme mais espiritual, né? Ele tem lá uma virada jubilosa no final, mas com uma figura muito esquisita que aparece lá meio que representando Deus, né? E eu sei disso por causa dessa extraordinária biografia que eu li do David Lynch, né? Uma biografia que é volumosa até, né? Assim, tem muitas fotos e tal, mas tem quase 600 páginas. Eu li com muito gosto. Passei a admirar o David Lynch ainda mais depois dessa biografia, que na verdade é uma biografia, autobiografia, escrita por ele e por sua amiga Christine McKenna. Então, um capítulo é ela que escreve, um capítulo é ele que escreve. Isso deu uma dinâmica muito legal para esse livro. Um livro que eu li à época que eu escrevia algumas colunas. Eu escrevi 6 artigos sobre o David Lynch na minha coluna na Gazeta do Povo. Então eu ia lendo, enquanto eu ia lendo a autobiografia, a biografia, em que ele fala detalhadamente de ele e ela, né, de cada um dos filmes e tal, o processo de produção, filmagem, tudo, e também a visão, uma visão muito peculiar que o David Lynch tinha sobre arte, né? O David Lynch, para quem não sabe, ele era adepto da meditação transcendental desde a década de 70, né? Então ele conhece isso há muitos anos, há muitas décadas conhecia isso, né? E ele sempre falava sobre isso, dava palestras, escreveu um livro, né, em Águas Profundas, que é um livro dele, sobre meditação transcendental. Ele levava isso muito a sério, muitos outros artistas se aproximaram dele por causa da meditação transcendental. Ontem mesmo eu vi uma postagem, ontem o X, né, e também o Instagram foi inundado de postagens sobre o David Lynch, e artistas e cantores. Eu vi, curiosamente, um post da Chaka Khan, né, a grande cantora de soul, de R&B, Chaka Khan, fazendo um post e chamando o David Lynch de amigo e dizendo que ele tinha mudado a vida dela por conta da meditação transcendental. Então, assim, eu tenho certeza que ele atingiu muitas pessoas, né? Eu vi uma postagem também muito emocionada da Naomi Watts, que é uma atriz que era muito próxima do David Lynch, com quem fez inclusive o Cidade dos Sonhos, né? E então, assim, ontem foi um dia muito triste. Eu fiquei muito triste porque, de fato, eu admirava e admiro demais o Lynch, né? Como eu falei, escrevi 6 artigos sobre ele, escrevi sobre Eraserhead, escrevi sobre Veludo Azul, escrevi sobre Estrada Perdida, escrevi sobre Coração Selvagem, que é um filme divertidíssimo, né, com o Nicolas Cage, a Laura Dern, que também foi uma atriz que trabalhou muito com ele, e também com o Willem Dafoe fazendo um dos papéis mais icônicos da história do cinema, que é o Bob Peru,
né? Bob Peru é muito engraçado e ao mesmo tempo aterrorizante, né? Eu escrevi também sobre o próprio Cidade dos Sonhos, né? E eu terminei com o filme menos lynchiano de David Lynch, né? Que é, assim, uma obra extraordinária, uma obra de uma sensibilidade ímpar, que é Uma História Real. Uma história real que conta com a atuação muito sensível e cativante de Richard Farnsworth, que foi um ator, ele já era bem velhinho à época, e ele recebeu uma indicação, tanto o filme quanto ele, a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? Ele recebeu de melhor ator. E aí, assim, ele não foi à premiação porque ele acabou por, né, tirar a própria vida. Ele já era bem velhinho, estava doente, tá? E quando ele descobriu que ele estava com câncer, ele decidiu, né, assim, não mais viver, né? Para usar um eufemismo aqui. Mas é um filme extraordinário, muito marcante, assim, um filme completamente diferente na filmografia do David Lynch. E eu também deixei de fora um dos filmes dele que eu mais gosto, que é o seu último filme, que ele, né, que é o Inland Empire, né, que é Império dos Sonhos, né, na tradução, né, no título em português, que ele fez em 2006. Então há muito tempo que o David Lynch não mais fazia filmes, né? Esse filme que é talvez o mais onírico dele, o mais perturbador dos filmes dele. É o filme mais, assim, que a gente fica mais desconcertado por não estar entendendo o que está acontecendo no filme. Mas, assim, o fato é, o cinema do David Lynch é um cinema de imersão nos sentidos, né? É como a arte deve ser. Então, quer dizer, tentar ficar racionalizando os filmes, tentar entender os filmes do David Lynch é uma bobagem, assim, é uma coisa que você não deve fazer quando você assiste a um filme do David Lynch. Você deve, como ele mesmo dizia, mergulhar nessas águas profundas da imaginação e da criatividade, né? Porque ele falou isso em várias entrevistas dele, que uma ideia, né, não é uma criação de uma pessoa. Ele dizia que existe um espaço transcendente que as ideias estão. E às vezes a gente é capaz de pegar uma ou outra dessas ideias e transformar ou traduzi-la num meio artístico, ou num filme, numa música, num livro, enfim, né? Numa pintura. Aliás, o David Lynch, ele era um pintor, né? Um artista plástico excelente, assim. Foi a primeira a atividade artística que ele exerceu, né? Na verdade, ele tinha intenções de cursar coisas técnicas, mas desde criança ele tinha um pendor para as artes. Ele vem de uma família protestante, mas uma família peculiar, porque quando ele era criança, os seus pais logo perceberam que ele gostava muito de pintar, de desenhar. Então, tanto o pai dele, que era um homem rígido, mas um homem rígido num bom sentido do termo, que o pai dele queria sempre que se fizessem as coisas bem feitas, né? E a mãe dele também gostava muito de que ele se ocupasse com atividades artísticas. Então, muniram ele de tudo que ele precisava. O pai dele vivia levando papel quadriculado para ele desenhar, a mãe dele vivia dando lápis para ele desenhar, mas, curiosamente, não dava a ele lápis de cor, porque dizia que isso atrapalhava na criatividade. Então ele tinha que ser criativo usando só o preto e branco ali, né? Com o lápis preto que ele tinha à mão, né? Então ele quase nunca tinha lápis de cor. Então ele desenvolve primeiro o gosto pelo desenho e depois ele vai descobrir o cinema. Diz que quando ele estava pintando, ele conhece o Jack Fisk, né? O Jack Fisk foi o grande amigo dele, que hoje também é um grande produtor e diretor de cinema. Ele conhece o Jack Fish na universidade e o pai do Jack Fish era pintor, né? E aí ele fala que ele não entendia esse negócio de um homem ser pintor. Ele disse que ele pensava que era um pintor de parede, um pintor comum. E quando ele descobriu que esse homem pintava quadros, ele ficou absolutamente fascinado com aquilo, né? Ele falou, cara, mas como assim pintar quadros, né? E aí ele se ligou à pintura. E o cinema vem em seguida, porque ele disse que uma vez estava pintando, ele e o Jack Nance estavam pintando alguma coisa, e ele como que passou um vento, ele estava pintando umas folhas e tal, e ele meio que, né, pareceu ver o vento mexer com aquelas folhas, né, que deu um efeito ali na pintura dele, e naquele momento ele falou, puxa vida, né, colocar as imagens em movimento. E aí foi que ele pensou em fazer cinema, né? Então, assim, a atividade artística do David Lynch, ele também compôs muitas músicas para suas trilhas sonoras, da trilha sonora dos seus filmes. Ele e o Angelo Badalamenti, que morreu recentemente também, que era uma espécie de alter ego, né, dele, alter ego eu não diria, mais de alma gêmea do David Lynch, porque o Badalamenti compôs a maioria das trilhas sonoras belíssimas, inclusive, né, a icônica trilha de Twin Peaks, que eu deixei de fora também dos meus artigos, porque Twin Peaks é um universo à parte,
né? Eu assisti Twin Peaks depois de muito tempo do lançamento, de que passou na televisão e coisa e tal, mas eu assisti assim completamente mesmerizado e embasbacado, né? Eu assisti as 2 temporadas de uma vez, assim, eu ficava mergulhado naquilo. Acho que foi em 2014, meu primeiro ano no trabalho como professor, na docência. Então eu estava trabalhando na escola, eu fazia mestrado e eu tinha muito tempo livre nesse ano, assim, 2014, 2015, eu tinha bastante tempo livre. Então eu passava muitas tardes assistindo Twin Peaks, né? E eu fiquei assim, completamente embasbacado com aquilo tudo. Eu não escrevi sobre Twin Peaks porque é um universo bastante profundo e eu precisaria ver toda a série de novo. Depois veio ainda a 3ª temporada, depois de muitos anos, e que acho que ainda está na Netflix, né? Eu teria de ver tudo de novo e pensar muito e ler muito sobre, e aí eu acabei deixando de lado, mas é um universo. E o Badalamenti, que compôs a trilha icônica de Twin Peaks, tem um videozinho rolando no Instagram de como foi a construção dessa trilha. Tem ele tocando piano e dizendo que ele estava trocando ideia com o David Lynch, e aí ele tocando umas coisas meio aleatórias. A trilha é assim, é linda, é maravilhosa. Então ele trabalhou muito tempo com o Angelo Badalamenti, trabalhou com o Kyle MacLachlan, que é o protagonista, né, ele é o detetive, né, Dale Cooper, do Twin Peaks, e também é o ator que faz Duna, né? E também fez Veludo Azul. Então também era um amigo de longa data do David Lynch. Então ele, a Laura Dern, a própria Naomi Watts, a Patricia Arquette, que fez também o Estrada Perdida, né? Junto com o Bill Pullman e tal. Então são artistas que se ligaram muito a ele era muito ligado a esses artistas com quem ele trabalhava. Então assim, eu fiquei muito triste com a morte dele. Eu não queria deixar de gravar um vídeo, de falar um pouco sobre a minha experiência com David Lynch. Então, quer dizer, eu passei a apreciar. Primeiro, eu fiquei muito incomodado com os filmes dele, certo? Então, assim, os primeiros filmes que eu vi, eu ficava, caramba, não tô entendendo isso aqui e tal. Mas eu parti do princípio que o problema era meu, né? Que eu não tinha entendido porque eu tinha algum problema. Que é o que aconteceu comigo quando eu comecei a ver os filmes do Andrei Tarkovsky também, que pra mim é o maior diretor de todos os tempos. Então, quando eu comecei a ver os filmes do Lynch, eu fiquei assim também, estranhando muito e achando que aquilo tudo era uma maluquice. Depois que eu fui entendendo do que se tratava, então assim, isso aqui não é uma coisa para ser racionalizada, né? Os filmes do David Lynch são filmes de sensação. Então você tem que sentir aquilo, tem que participar daquilo e tem que não tentar compreender, mas vivenciar as sensações que esses filmes provocam, né? Isso é fundamental. E também, claro, lidar com os horrores que ele retrata, porque ele retrata muitos horrores. O personagem, por exemplo, de Dennis Hopper em Veludo Azul é absolutamente aterrorizante. Ele é quase a personificação do mal absoluto, né? Um personagem assim terrível, né? O próprio Bob Peruke, ele é ao mesmo tempo divertido e aterrorizante, né? Então, aquelas figuras misteriosas, aquele sujeito misterioso que aparece, acho que é no Estrada Perdida, né? Aquele homem misterioso que aparece na festa, né? Todas aquelas coisas oníricas de Cidade dos Sonhos e tal. Então, quer dizer, é tudo muito onírico, é tudo, em alguns momentos, muito surrealista. Então, o que você tem que fazer com David Lynch é viver aquelas sensações, né? É entrar com ele no filme, porque ele se divertia muito, né? David Lynch era um sujeito muito divertido, ele passou longos anos na internet, ele foi um dos primeiros a usar, assim, de maneira sistemática, Instagram, Twitter. Ele gravava toda sexta-feira um videozinho pra falar que era sexta-feira de novo, né? Ele usava um óculos escuro, acho que começou, acho que na pandemia, um pouco antes. Ele botava um óculos escuro e falava, olha, né, hoje é dia tal, hoje o tempo tá de tal jeito e tal, e olha, você não vai acreditar, né, é sexta-feira de novo, né, It's Friday once again. Então isso ficou muito marcado aí pela internet, pela interação que o David Lynch tinha com as redes sociais. Ele entendeu rápido o lance das redes sociais, apesar dele não ter usado muito nos seus filmes, né? Ele fez alguns curtas antes de fazer sucesso, e depois ele continuou fazendo ainda uma coisa ou outra e tal, mas o seu último grande filme foi o Inland Empire, né, o Império dos Sonhos. Então fica aqui, né, o meu breve relato da minha experiência com o David Lynch. Eu não sei se você conhece a revista Valete, se você conhece o Valete Plus, que é o aplicativo, né, em que eu trabalho também. Tem lá cursos meus, tem lá podcasts, tem muitos documentários, tem mini documentários, tem relatórios lá de política. Então é um espaço, né, de interação, é uma espécie de serviço de streaming e mídia social própria, né, chamado Valete Plus, né, que é um derivado da revista Valete, revista para a qual eu escrevo. Aliás, tem uma revista Valete aqui, a última delas está aqui, tá?
sobre a morte da esquerda, é uma reflexão sobre os grandes problemas que a esquerda vem enfrentando na atualidade. Tem um artigo muito bacana aqui de alguém que é da esquerda, que é o Antônio Risério. Deixa eu mostrar para você aqui antes de encerrar esse vídeo. Um artigo muito interessante do Antônio Risério aqui, né, a quem eu agradeço, né, por ter aceitado o nosso convite. Então, aqui na descrição tem o link para você acessar o Valete Plus, conhecer lá e se inscrever. É baratinho, é R$1 por dia, R$30 aí por mês, para você ter acesso a um universo de informação, um universo de entretenimento, um universo de coisas interessantes, de cultura, de política e de interação social e de entretenimento muito bacana, tá bom? Então, lembrando que, como eu falei, eu escrevi 6 artigos sobre David Lynch também na minha coluna na Gazeta do Povo, chama David Lynch e o Cinema Sonho, né? Você pode ir lá, entrar na Gazeta do Povo, procurar por lá, ou pelo Google mesmo, e encontrar essas colunas e ler e aproveitar. Foi muito legal escrever, foi muito bom. Então fica aqui o meu relato e a minha saudade do David Lynch, apesar de não tê-lo conhecido, obviamente, pessoalmente, mas a gente acaba sentindo saudade dessas pessoas que a gente admira. E o David Lynch era um cineasta que eu admirava e admiro muito, certo? Então é isso, ficamos por aqui. Não esquece de acessar aqui o Valete Plus e se inscrever se você achar por bem, mas eu tenho certeza que você achará bom, porque é de fato muito bom, tá bom? E desculpem aqui a gravação improvisada na minha casa. Vocês sabem que a gente fazia essas gravações e elas iam para o canal do Valete Plus, e agora a gente vai postar esses vídeos então aqui no meu canal. Vou dar vida a esse canal novamente, mas com a produção dos estúdios Valete, né? Eu tô em casa hoje porque hoje eu não fui pro escritório, pro estúdio, fiquei aqui, mas não queria deixar de gravar e de conversar com vocês a respeito disso, tá bom? Então, aguardem, os vídeos vão aumentar de frequência, né? Eu trarei mais vídeos por semana aqui no meu canal no YouTube, mas com toda aquela produção que você já está acostumado a ver lá no canal da Valete Plus. Se você não conhece, entra lá também. Aqui no YouTube tem o canal da Valete Plus, tem vários vídeos meus lá, séries de vídeos sobre conservadorismo, séries de vídeos sobre educação. Então você pode entrar lá também no canal da revista Valete e assistir os vídeos lá. Mas a partir de ontem, o vídeo que eu publiquei ontem sobre Nosferatu, e a partir desse vídeo para frente, os vídeos do Valete Plus serão postados aqui diretamente no meu canal no YouTube, tá bom? Então é isso, fico por aqui. Um grande abraço, um grande beijo para você que me assistiu. Se você estiver assistindo esse vídeo ainda no final da semana, um bom início da semana que vem, um bom final de semana, e seguimos. E não deixe de ver ou rever os filmes do David Lynch e sua série icônica Twin Peaks. Um abraço e até mais.